E aí, torcedores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Porco Raiz. Inicialmente queria pedir desculpas a vocês porque fiquei sem gravar no domingo e ontem, tá? Eu sou envolvido na política aqui da região, da minha cidade, e a gente acabou tendo um trabalho extraordinário pós primeiro turno, então peço desculpas pela minha ausência nesses 2 dias. Mas hoje, terça-feira, logo depois do jogo de ontem, jogaço que fizemos lá no Rio de Janeiro, a gente volta a fazer nossos vídeos normalmente, tá legal? Então já vou pedindo para você dar aquele like marotaço para qualificar o Porco Raiz e também dizer a vocês que esse vídeo é patrocinado pelo Camisa 9 lá no Instagram @C9Misa, onde você tem desconto de 10%, falando que veio pelo Porco Raiz, e aí você vai comprar mantos, camisas, material esportivo de muita qualidade com precinho bem acessível, tá legal? E vamos falar de muita coisa nesse vídeo, então eu já te convido. Também tem palavra-chave para concorrer à camisa quando atingirmos 50 mil, palavra-chave ou no meio ou no final do vídeo. Vamos ver como é que a coisa anda aí para a gente colocar essa palavra-chave de hoje, tá legal? E bastante assunto importante e interessante para a gente refletir. Então, te convido, vamos com a gente para o vídeo de hoje. Falando um pouquinho do resultado de ontem que nós tivemos lá com os 3-1 sobre o Botafogo, mais uma vitória como visitante, né? Palmeiras deitando e rolando como visitante no Campeonato Brasileiro, sensacional esse nosso momento. Mas eu queria falar um pouquinho das escalações do Abel, né? Abel acaba arriscando um pouco, como por exemplo ele colocar o Mike como ponta direita. Mike, que é um lateral direito, acostumado a defender e atacar, não só atacar, né? Um cara que faz o corredor direito, ele lança o Mike como atacante. É uma coisa nova para nós torcedores e até para o próprio Mike, né? Mas ele mesmo disse na coletiva que ele gosta de jogadores que têm múltiplas funções. A gente acha estranho. Quando a gente vê o Mike jogado para a direita e vê o Dudu um pouco mais centralizado, um pouco mais recuado, inclusive pisando menos na área, né? Inclusive acho que o Dudu mais centralizado, ele perde um pouco de rendimento, perde um pouco de qualidade. O Dudu é um cara, um ponteiro, ele gosta de jogar para cima dos laterais, né? Dos laterais do time adversário, obviamente, né? E ele no meio ele fica meio que perdido, é isso que me parece, tá? Mas assim, o Abel sabe o que faz, nós sabemos que ele tem essa convicção poderosa, e quando troca bem, como fez com o Breno Lopes, quando fez o gol da vitória lá na Libertadores. Enfim, o cara tem, né, uma estrela que brilha. Tô falando do Abel Ferreira. E ontem não foi diferente, né? O Piquerez faz uma baita jogadaça pelo lado esquerdo, corta de um lado, corta de outro, balança e joga para dentro da área, e quem se joga na bola para concluir a gol é o Mike, né? Essa aposta que a gente tá falando. Então, assim, um trabalho que o Rafael Navarro não faz como centroavante que é, não se joga com tanto ênfase, não está no lugar certo quando deveria estar. Está lá quem? O Mike, né? Então as apostas do Abel dão certo. E assim deram certo ontem, a gente faz mais 3 pontos, ganha muito bem do Botafogo, poderíamos ter ganho demais, como o próprio Abel falou, porque a história do jogo acabou caminhando para isso. Mas foi um baita de um jogo e a gente afirma cada vez mais a nossa posição como provavelmente grande campeão de mais um Brasileirão, é o nosso Endeca chegando. Em relação ao jogo de ontem, eu falei da história, né? Da história que mudou no jogo, e mudou quando o Zé Rafael é expulso e a gente fica com um jogador a menos. Nesse momento a história do jogo muda, e uma história que poderia terminar numa goleada, numa sacolada, vamos dizer, o Abel recua o time e fala para o time ficar mais postado atrás, aquilo que eles já sabem fazer. E eu acho que tira uma oportunidade muito grande do Endrick entrar. E aí até saiu vou colocar esse meme aí pra vocês verem como a galera gosta de brincar, né? E de fazer palhaçada na rede social. Então tá aí o Endrick, velhinho, esperando uma oportunidade de entrar e jogar pelo Palmeiras. Eu acho que ontem era um jogo para o Endrick entrar, pelo menos 10 minutos finais, 5 minutos finais que fossem, para ele sentir o clima dele e jogar contra um Botafogo que estava jogando bem. Mas eu acho que quando o Zé Rafael é expulso, aí muda realmente a história do jogo, e eu acho que o Zé Rafael teria que ter um pouco mais de cuidado nessas entradas, né? Como o Abel falou, ele é o Robocop do time, mas precisa ter um pouco mais de responsabilidade, né? Já veio de uma suspensão, agora é expulso novamente, vai ser suspenso no próximo jogo. Não só ele, como o Abel, também deveriam ter um pouco mais de cuidado com esses amarelos, com essas suspensões, porque eles têm por obrigação representar o Palmeiras. E ficar toda hora sendo punido e não representar no outro jogo complica um pouco. Quando eu digo que o Abel não deveria ser tão punido, né? Tantas vezes punido e tantas vezes ficar ausente
da beira do gramado, acho que ele deveria ter um pouco mais de bom senso nesse sentido, não atacando o Abel, mas é importante ter um pouco de bom senso. E ontem na entrevista, o que todo mundo está falando, todos os canais de mídia alternativa está repercutindo a resposta que o Abel deu para um jornalista, né? Nós não sabemos o porquê que ele deu aquela resposta tão áspera, né? Tão grosseira e tão deselegante, com uma pergunta que a princípio foi de elogio a ele próprio. Ele dá um corte, né, no jornalista, dizendo que o jornalista, se quisesse estar na posição dele, que fosse estudar para tanto, né? E não respondeu a pergunta que o jornalista fez quando ele perguntou sobre como ele fazia para ter tanto equilíbrio emocional quando o time joga com jogadores a menos, né? E o Abel simplesmente se eximiu da resposta e atacou o jornalista. A gente não sabe se esse jornalista, no passado, fez alguma provocação, fez alguma pergunta tendenciosa, mas eu acho que com isso o Abel dá margem para os tendenciosos de plantão começarem a rechaçar o Abel mais e mais, e é o que está acontecendo nesse momento. Todos os jornalistas que querem essa brechinha para atacar o nosso Abel Ferreira aproveitam essa fala do Abel de ontem para hoje pichar e deitar em cima do Abel. Então, Abel, mais cuidado. Leila Pereira, chame o Abel, né? Fale para ele ser um pouco mais consciencioso, um pouco mais tranquilo, tá? Na hora de lidar com os ossos à beira do gramado, para que ele possa cumprir a função dele de técnico. E oriente ele também, né, com relação ao Zé Rafael, para ser um pouco menos incisivo e imprudente. Essa é a minha ideia, a minha opinião. Agora vamos falar de uma projeção que eu fiz, simulação que eu fiz. O Palmeiras terminaria com 66 pontos, porque eu acho que o Palmeiras ganha do Coritiba no Allianz Parque. Eu acho que é tranquilo, vai ser uma vitória tranquila, serena, da paz. E a gente vai então a 66 pontos. O problema não, a solução, né, seria nos outros jogos, tá? Eu acho que o Fluminense tem força para ganhar do Atlético Goianiense, mesmo fora de casa. Então o Fluminense acabaria subindo 3 pontos na tabela. Já o Inter, eu acho que perde para o Flamengo, principalmente porque o jogo vai ser no Maracanã. E o Inter vem naquela de derrapa aqui, derrapa ali, não tem aquela consistência. E a não ser que o Flamengo também deu uma tirada de pé até para nos prejudicar, eu não sei, não estou dizendo que vai acontecer. Mas eu acho assim, pela lógica, que o Inter perde para o Flamengo no Maracanã, tá? Com isso acontecendo, o Palmeiras iria a 66 pontos, tá? O Fluminense iria a 54 pontos, então teríamos 12 pontos na frente do segundo colocado. O Curica e o Inter, o Curica ganharia, deve ganhar, tá? Do Lanterna, do Juventude, mesmo visitando o Juventude, deve ganhar. E aí os dois, Inter e Curica, ficariam com 53 pontos, né? E o Curica na terceira posição por causa de questão de saldo de gols, tá? Então, eu acho que ficaria dessa maneira aí a tabela para a próxima fase. É apenas uma projeção, uma prospecção. Vamos para a palavra-chave. Nesse vídeo, a palavra-chave de hoje, que eu quero que vocês escrevam no campo de comentários, é calma, tá? Calma para quem? Para o Abel, para o Zé Rafael, porque eles têm se ausentado muito dos jogos e nós precisamos deles nos jogos. Então, calma é a palavra-chave de hoje. Vocês precisam ter um pouco mais de tranquilidade dentro das 4 linhas, porque todos os jogos queremos vocês dois atuando e não suspensos. Então, coloca aí, palavra-chave de hoje, calma, vou ficando por aqui. Um grande abraço, avante palestra!